Olá, caro colega, cara colega, seja bem-vindo ou seja bem-vinda à Pneumoteca. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico e sou responsável por essa plataforma. Você vai assistir uma aula ou uma explanação sobre fibrose cística. Essa aula ela é destinada aos profissionais de saúde. A fibrose cística, apesar de ser uma doença rara, ela é uma doença que está bastante presente no dia a dia do profissional de saúde. Se você trabalha na área de saúde, em algum momento da sua vida você vai lidar com um paciente com fibrose cística. Se você é nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, fonoaudiólogo e assim por diante, você vai lidar em algum dia com esses pacientes. Então, é importante que conheçamos a respeito da fibrose cística. Vamos iniciar a nossa aula então. Fazendo a introdução sobre a fibrose cística é uma doença crônica de transmissão genética. Então a criança já nasce com esse problema, ela não vai adquirir isso durante a vida. Ela é autossômica recessiva, isso quer dizer que o gene que ele recebe da mãe também tem que receber do pai. Nós recebemos o gene da mãe e do pai para várias funcionalidades, inúmeras, né? Funcionalidades do nosso organismo. No caso aqui da fibrose cística, nós temos que, para a criança ter a fibrose cística, tem que receber o da mãe e o do pai. Se ele receber apenas o da mãe ou do pai, ele não vai ser doente da fibrose cística, ele vai ser apenas portador da doença, que é o que acontece com a maioria dos casos de fibrose cística. Os pais não sabem que são portadores da doença, só vai descobrir depois que o filho tem a fibrose cística. Essa alteração a genética cursa com defeitos funcionais dos canais do cloro nas membranas celulares. Então, nós vamos ter dificuldade na passagem do cloro nas membranas celulares desse paciente. E ela promove alterações em vários sistemas do organismo, uma vez que a necessidade dessa troca do cloro ela acontece em várias células do organismo. Então, essa é a definição da fibrose cística. Nós vamos, a decorrer da aula, nós vamos entender mais esmiuçadamente essa situação toda. Então, a mutação ocorre no braço longo do cromossomo 7 do nosso organismo, na posição Q31. Então, é bem delicada essa situação. E esse defeito genético ele codifica uma proteína reguladora, como eu disse a vocês no slide passado, reguladora do transporte do cloro. Então, é uma alteração do transporte iônico. Essa proteína ela tem 1480 aminoácidos e o defeito é em apenas um deles. Você vê como é a situação. E essa é a enzima transportadora do cloro, chamada CFTR, uma sigla de um termo em inglês, mas que no fim das contas significa a enzima que transporta o cloro através da membrana celular. Aqui é a localização da alteração genética no cromossomo. Veja que é o cromossomo 7 e aqui é o gene da fibrose cística. Eu vou falar, existem várias alterações genéticas, essa é a mais frequente, que é na localização do aminoácido, dessa sequência de aminoácido, o fenilalanina 508. Por isso que a alteração mais frequente da fibrose cística chama-se delta F 508, como vamos ver um pouco mais na frente, né? Então, esse é o defeito da maioria dos pacientes com fibrose cística nessa localização da sequência de aminoácidos do CFTR. É uma coisa muito pequenininha diante da magnitude que é o nosso mapa genético, mas que provoca essa alteração e a doença da fibrose cística nas crianças. Então, existem hoje catalogadas mais de 2.100 mutações na fibrose cística e a mais frequente de todas é a delta F 508. Existe uma diferença populacional que tal mutação ela é mais frequente numa população tal, mas como hoje existe uma globalização muito grande, então é muito difícil a gente colocar uma determinada mutação para uma determinada população devido a essa globalização que existe no mundo.
E aqui são outras mutações genéticas que também vão provocar a fibrose cística. A alteração é a mesma, com algumas diferenças, como vamos explicar um pouquinho mais à frente. Então, a fibrose cística ela foi descrita pela primeira vez em 1936 por esse autor, o Fanconi, e ela ficou conhecida como a doença do suor salgado. Isso a gente vai mostrar um pouco mais à frente na fisiopatologia, porque o suor ele fica mais rico em NaCl, que é o sal. Então, ficou conhecida como a doença do suor salgado ou a doença do beijo salgado. Porque, como é uma doença genética, a maioria dos pacientes são crianças, existem adultos, claro, hoje em dia, mais ainda, existem muitos adultos portadores de fibrose cística, mas, claro, é uma doença genética muito em criança, e a maioria das crianças, elas iam a óbito antes de completar a adolescência. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, ela ficou conhecida como a doença do suor salgado ou do beijo salgado. A gente vai dar um beijo na testa da criança e sente que tem mais sal naquele suor da criança. Então, como eu disse a vocês, ele é um defeito no canal de cloro, que é o chamado CFTR, e a expressão clínica ela varia de acordo com a genética. A genética vai determinar o quadro clínico. As diferentes mutações, elas causam situações clínicas diferentes, causam um quadro clínico diferente. Então, a expressão clínica, que é considerada fenótipo, ela varia de acordo com a genética ou o genótipo. As mutações provocam quadros clínicos diferentes. De uma maneira geral, a fibrose cística cursa com a doença pulmonar progressiva, vamos entender um porquê um pouco mais à frente, e com insuficiência pancreática. Essas são as duas principais situações que ocorrem nos pacientes com fibrose cística. Essas são as mutações genéticas da fibrose cística. Vamos falar aqui rapidamente e depois vamos falar individualmente sobre cada alteração genética. Essa é a célula normal, a proteína do transporte do cloro, ela é produzida aqui no retículo endoplasmático e através do complexo de Golgi, ela é levada para a membrana apical da célula, onde permite a passagem do cloro. Então, aquele defeito genético acarreta uma série de variações nesse transporte. Veja que nas alterações de classe 1 não tem produção da proteína. Isso aqui é tudo importante que nós conheçamos, porque isso vai interferir no tratamento que vamos fazer para os nossos pacientes. Então aqui não tem produção de proteína. Nessa segunda situação, a proteína não é levada para o ápice da célula. Nessa terceira situação, que é a classe 3, ela chega na célula, no ápice da célula, mas ela não se abre. Das de tipo 4, ela chega no ápice da célula, mas ela se abre pouco, a condutância é menor. Nas alterações de classe 5, ela tem menos proteína. Nas de classe 6, ela é uma proteína instável na célula, ela fica durante pouco tempo. E na alteração de classe 7, a proteína ela é produzida de maneira errada. Vamos ver isso separadamente nos próximos slides. Então, aqui é a fabricação da proteína CFTR, produzida no retículo endoplasmático, e através do complexo de Golgi, ela é transportada para a célula, e esses pontinhos pretos que nós vemos são o cloro passando para o meio extracelular. Então, ela funciona dessa maneira, como vimos aqui. Então, estudando aqui separadamente cada defeito que a genética promove para os pacientes da fibrose cística, esses são os defeitos de classe 1, que é o defeito de síntese. Nesses pacientes não há produção da enzima CFTR. Esse é o paciente de pior prognóstico. Veja que o cloro fica no interior da célula, né, que são esses pontinhos, representados por esses pontinhos mais escuros. Esse é o paciente de pior prognóstico, porque ele não vai responder aos tratamentos específicos que foram lançados recentemente para a fibrose cística. Então, são pacientes que não produzem a CFTR. Veja que são essas mutações aqui que estão relacionadas a esse defeito de classe 1. Não produção de CFTR.
Nos defeitos de classe 2, existe um processamento e um tráfego defeituoso. O complexo de Golgi não consegue levar a proteína até o ápice da célula. Então, a enzima ela é degradada. Essas são as alterações mais frequentes. Veja que o delta F508 é de classe 2, felizmente responde já aos tratamentos. É importante que nós conheçamos esses tipos de mutações, porque isso vai interferir no tratamento, como vamos ver no final da nossa aula. Esse é o de classe 3, defeitos de classe 3, ele tem uma situação em que é uma regulação defeituosa com o CFTR na superfície. Então, ele é produzido, ele chega no ápice, mas ele não se abre para a passagem do cloro, e o cloro vai ficando no interior da célula. Então, ele não transporta íons cloretos adequadamente. O delta F508 também tem essa alteração e essas outras mutações genéticas também. Nos defeitos de classe 4, temos uma diminuição da condutância dos íons. Então, a proteína produzida chega, mas ele não se abre adequadamente para a passagem. Passa alguma coisa, você está vendo aqui o íon passando, mas ele fica muito retido no interior da célula. Então, é uma redução da condutância no polo da célula. Esse é o melhor de ser tratado, né? Como vamos ver um pouco mais à frente. Nos defeitos de classe 5, existe uma alteração em que há uma redução da quantidade de CFTR. Então, existe pouca proteína CFTR produzida e, consequentemente, um acúmulo de cloro dentro da célula. A mutação de classe 6, ela é uma proteína que é instável na membrana de degradação. Então, ela produzida, ela chega, mas ela fica pouco tempo na membrana, então ela consegue liberar algum cloro, mas a maioria do cloro fica dentro da célula. Então, é uma membrana degradada muito rapidamente. E, por fim, as de classe 7 foram descritas mais recentemente. Eles faltam um grande pedaço de proteína, então é uma proteína que ela não é eficaz, ela não vai fazer a sua função. Então, aqui essa alteração genética foi descrita no tipo de classe 7. Bom, o que é que acontece? A proteína não funciona, como é que isso vai funcionar? Quais são as repercussões que isso vai acontecer? Aqui nós temos um esquema simulando o que seria o normal. Nós temos a membrana apical da célula, a membrana basal, aqui é o capilar venoso ou arterial, ele está trazendo sangue. Nós temos aqui a célula nesse meio, que é o líquido intracelular. E aqui eu simulei como se fosse o pulmão. Então, nós temos a luz do alvéolo, ou do brônquio, como se a gente, dependendo da localização da célula. Então, o que é que acontece? O sódio, o cloro e o potássio, eles penetram na célula. Quando aumenta a sua proporção em um determinado meio, ele passa para o outro. O cloro, ele sai da célula, se liga à água. O sódio está aqui dentro, então eles fazem todo esse transporte aqui, dependendo da necessidade das cargas eletrostáticas de cada lado. No problema que encontramos na fibrose cística, o que é que vai acontecer? Esse canal do cloro, como eu já expliquei a vocês, ele não funciona. Então, o cloro não vai sair da célula para o meio externo, seria para a luz do brônquio ou para a luz do alvéolo. Então, o que é que vai acontecer? O sódio vai se ligar para a água e vai entrar na célula. Quando ele entra na célula, o que é que vai acontecer? Ele vai se ligar ao cloro, uma vez que o sódio ele é um íon positivo e o cloro é o íon negativo. Então, eles vão se juntar. Então, o que é que vai acontecer? Vai formar um NaCl. E o NaCl puxa a água. Ele tira a água da luz alveolar para dentro da célula. Então, nós temos aqui uma mucosa que, no fim das contas, vai se transformar desidratada pela perda de água que entrou na célula para poder se contrapor ao NaCl. Então, teremos um muco desidratado e uma série de problemas decorrentes desse muco desidratado. Então, a fibrose cística acomete vários sistemas, como já foi dito anteriormente.
entre eles os pulmões, o pâncreas, os seios da face, o intestino, o fígado, o aparelho reprodutor e as glândulas, algumas glândulas, entre elas a glândula sudorípara. Vamos estudar separadamente o que ocorre em cada um desses sistemas, iniciando pelo sistema pulmonar, que é o sistema mais agredido da fibrose cística, por isso que são pacientes que inicialmente eles vão para o pneumologista, como no caso, como a maioria são crianças, eles iniciam o tratamento com o pneumologista pediátrico, mas você já vê aí que ele vai precisar de outros profissionais para o seu cuidado. Então, no pulmão, nós vamos ter os canais de cloro que não respondem aos estímulos hormonais, às necessidades de troca, como já disse a vocês, porque o canal de cloro não funciona, como já vimos antes, e não há saída do cloro para a luz do brônquio ou do alvéolo, como vimos. O que é que vai acontecer? O sódio penetra na célula com a água, como já foi explicado, e a água acompanha o sódio e nós temos uma secreção desidratada ou espessa na luz brônquica dos pulmões. Então ele se torna um muco de difícil expulsão por causa dessa desidratação. Ele é um muco mais pegajoso, mais espesso e ele vai ser mais de difícil expulsão. Nós temos cílios nas nossas células pulmonares e esses cílios são responsáveis pelo transporte de muco, pelo clearance, né, que é a limpeza do muco pulmonar. O problema é que quando esse muco se torna espesso, como ocorre na fibrose cística, esses cílios vão ter dificuldade de fazer essa remoção. Vamos ver o que acontece no próximo slide quando esse muco fica de difícil expulsão. Veja só, o muco espesso ele vira meio de cultura para as bactérias e os germes de uma maneira geral. Então eles fazem colonização bacteriana mais fácil e quando fazem colonização, eles fazem infecção de repetição. Então são pacientes que você já sabe que vão fazer pneumonias de repetição devido a toda essa fisiopatologia. E essas infecções de repetição causam um processo inflamatório crônico. Esse processo inflamatório crônico ele vai ser bastante agressivo para as vias aéreas, para os brônquios e alvéolos, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então aqui está uma simulação do que seria um paciente normal, um brônquio de um paciente normal, com paredes delgadas, um brônquio livre para a passagem do ar, e aqui um paciente com fibrose cística, principalmente com exacerbação. Olha a espessura da parede brônquica, isso nós vemos nas tomografias, viu, pessoal? O muco espesso que fica alojado e retido dentro dos brônquios, tá certo? Causando infecções e piorando, vira um processo, uma bola de neve, né? Inflama, infecciona, inflama e vai se promovendo a doença crônica progressiva que acontece na fibrose cística. Então, vias aéreas dilatadas, um muco denso e pegajoso, tá certo? E vai se tornando um processo irreversível nesses pacientes com fibrose cística. Então, na fisiologia pulmonar, acaba que ocorre uma lesão pulmonar progressiva e são pacientes que vão desenvolver, pelo processo infeccioso de repetição inflamatório, bronquiectasias, vão desenvolver obstruções brônquicas, formando atelectasias. Como tem obstrução, o ar vai ter dificuldade em fluir tanto na entrada como na saída, principalmente na saída, o que se caracteriza em enfisema, que é o aprisionamento aéreo do ar dentro do pulmão. Vão desenvolver fibrose, que é resultado da inflamação crônica pulmonar, e tudo isso daqui vai cursar com hipoxemia. É um paciente que vai ter dificuldade em troca gasosa e, consequentemente, ele vai ter uma CO2 mais elevada no sangue e um O2 mais baixo no sangue. Então, são pacientes que vão acabar, no fim, fazendo hipoxemia crônica, como vamos ver um pouco mais à frente. Então, o quadro clínico respiratório pulmonar desses pacientes cursa com principalmente tosse produtiva, e é uma tosse que é
constante nesses pacientes. Claro que vai ter períodos de piora, quando você tem as infecções pulmonares, ele vai estar pior, e vai ter períodos de menos intensidade, mas geralmente, de uma maneira geral, ele vai estar sempre presente essa tosse produtiva. Não há um horário mais fixo, talvez à noite, porque à noite o paciente fica sentado, deitado, e o muco se acumula cada vez mais, e aí ele vai acabar tossindo mais. E a tosse, de uma maneira geral, ela ajuda a movimentar essas secreções. Então, ela funciona como mecanismo de defesa para os pacientes com fibrose cística, mas a gente sabe que a tosse é um sintoma que incomoda bastante. Um outro distúrbio que vai acontecer nos pacientes são as pneumonias de repetição, como já explicamos anteriormente. É comum a presença de tórax em barril devido ao enfisema pulmonar, como vamos ver em alguma radiografia mais à frente. A hipoxemia crônica causa o baqueteamento digital e temos geralmente uma ausculta pulmonar rude com estertores, com roncos e às vezes com sibilos também associados, dependendo até do grau de obstrução. Geralmente os estertores são mais frequentes nesses pacientes com fibrose cística na ausculta pulmonar. Aqui vemos um baqueteamento digital, né, que é chamado também de unha em vidro de relógio, e por causa do formato, aqueles relógios antigos, e isso aqui é sinal de hipóxia crônica nos nossos pacientes. Então, como foi dito anteriormente, a colonização pulmonar por bactérias ela é muito frequente nos pacientes com fibrose cística pelo muco espesso que está presente nesses pacientes. Nos primeiros anos de vida, nós geralmente temos a colonização pelos germes que também colonizam pacientes normais, nos casos de pneumonia. O Staphylo aureus, pneumococos, o Haemophilus influenza e assim por diante são os que colonizam mais facilmente nos primeiros anos de vida. Mas geralmente após 5 anos de idade nós temos a colonização por outras bactérias. Dentre elas, a Pseudomonas aeruginosa, que é um dos grandes vilões da fibrose cística. A Pseudomonas ela gosta muito de ambientes úmidos, então ela encontra no pulmão um local ideal para se colonizar. E a identificação da colonização por Pseudomonas nos pacientes com fibrose cística é um sinal de mau prognóstico, que dali para frente o paciente tende a piorar do quadro pulmonar relacionado à fibrose cística. Então, por isso é que temos que estar sempre de olho, sempre investigando a presença de Pseudomonas nos nossos pacientes com fibrose cística. O que é que facilita a colonização do Pseudomonas nesse paciente? Claro, primeiro, o muco viscoso, que torna o ambiente úmido. Esse é o principal facilitador, juntamente com o transporte mucociliar defeituoso, que já é decorrente do muco viscoso. As infecções virais, que nas crianças elas são muito frequentes, todos sabem disso. Toda criança até 5 anos ela tem várias infecções virais, até mais de 5 anos. Tem várias infecções virais durante o ano, que adquire principalmente na escola, nas creches. E essas infecções virais facilitam a colonização pelo Pseudomonas. A desnutrição que esses pacientes apresentam, tanto pelas infecções de repetição, como pelo quadro de má digestão de alimentos, que vamos ver um pouco mais à frente, está presente. Essa desnutrição facilita também a colonização por Pseudomonas e uma enzima estafilocócica chamada elastase estafilocócica, que ela destrói uma enzima chamada fibronectina e que também permite a facilitação da colonização por Pseudomonas. Então tem todo um ambiente favorável para que o Pseudomonas se aloje nos pulmões dos pacientes com fibrose cística. Quando se fala em colonização, é a presença da bactéria sem sinais de infecção e lesão. Geralmente nós identificamos essa colonização através da solicitação de SWAB, de orofaringe ou de escarro, né, o exame do escarro do paciente quando ele tem capacidade de escarrar, o que não é fácil em crianças. Então, por isso é que sempre estamos solicitando esses exames para o paciente com fibrose cística. Então, a colonização é só a presença da bactéria sem sinais de infecção nesses casos. A colonização crônica é quando nós detectamos
em 3 culturas coletadas em 6 meses a presença da bactéria. Então, se em 6 meses 3 vezes deu positiva, quer dizer que é uma colonização crônica. A infecção é a presença da bactéria com sinais de infecção, febre, mal-estar, perda do apetite, perda de peso, aumento da tosse, aumento da produção de secreção e assim por diante, são sinais de infecção que encontramos. E a infecção crônica é a presença de infecção, também detectado com 3 culturas no espaço de 6 meses. Então, temos essa classificação aqui para os pacientes com fibrose cística. Fazemos muito isso com os pacientes que têm colonização por pseudomonas. Então, a colonização, ela inicialmente ocorre no epitélio, nas células epiteliais, e ela vai se aprofundando progressivamente, isso é que é perigoso, né? E vai se tornando mais persistente para os nossos pacientes, e aí até que chegar a uma situação de cronificação, o que para se conseguir uma retirada completa, né, dessa bactéria não é fácil quando ela se cronifica. Então, os avanços no tratamento da fibrose cística nos últimos anos permitiram uma maior sobrevida dos pacientes e novos patógenos surgiram que não a Pseudomonas aeruginosa. Então, Stenotrofomonas maltophilia foi uma bactéria que começou a ser colonizada, identificada nos pacientes com fibrose cística. O Acromobatica xylosoxidans, outra bactéria que não é frequente no nosso dia a dia. O Staphylococcus massa, que é aquele Staphylococcus resistente aos antibióticos mais simples, os antibióticos anti-Staphylococcus mais simples, e até fungos, né, como o Aspergillus fumigatus, e outras bactérias que não vou citar aqui, mas só para que se entenda como a sobrevida dos pacientes começou a aparecer outras bactérias, né, o complexo Bucodéria citado no slide anterior também. Então, outras bactérias, situações começaram a aparecer com a sobrevida dos pacientes com fibrose cística, com avanço nos últimos anos, nas últimas décadas do tratamento para essa doença. Aqui mostrando algumas radiografias com a lesão pulmonar, como disse a vocês, é uma doença intersticial que causa fibrose intersticial, mas também causa dano alveolar. Esse é um paciente já com uma situação bem avançada. Você vê que é uma radiografia toda borrada, tem um aspecto alveolar aqui e alveolar nessa região, mas é um aspecto intersticial difuso. Já dá para ver algumas dilatações aqui, algumas bronquiectasias. A bronquiectasia não é uma situação boa de se ver na radiografia de tórax, melhor se ver na tomografia. Mas aqui conseguimos ver algumas bronquiectasias, né? Esse já é um paciente mais comprometido. Veja, um outro paciente aqui com algumas alterações alveolares, talvez uma exacerbação, né? Conseguimos ver algumas bronquiectasias também localizadas. Um outro paciente, esse aqui apresenta uma atelectasia segmentar, tá? Com desvio um pouquinho do coração para o lado de cá, por causa da atelectasia. Temos também bronquiectasias aqui, nessa região também, e um acometimento intersticial já. Veja que é uma paciente que tem uma hiperinsuflação pulmonar, veja que é um pulmão bem cheio, bem grande, né, digamos assim, e decorrente do aprisionamento aéreo que ocorre na fibrose cística. O outro paciente também com acometimento intersticial difuso, veja que aqui tem um acometimento também alveolar, um pouquinho de desvio aqui da traqueia, e mais o que chama mais atenção, dá para ver até algumas bronquiectasias aqui, tá certo? Então o paciente já com acometimento difuso. Quanto mais a maior sobrevida, quanto mais velho o paciente, existe uma tendência maior de alterações na radiografia.
E esse aqui eu chamei o tórax em barril na radiografia de tórax. Você visualiza, olha como o diâmetro antero-posterior do tórax, ele é bem grande, tá certo? O espaço aqui entre o coração externo, né, o espaço retroesternal, ele é bem amplo, assim como o espaço retrocardíaco. Isso se chama tórax em barril, devido ao enfisema e ao aprisionamento aéreo que ocorre nesses pacientes. Esse é um paciente, é uma paciente que foi do serviço, que já estava com um quadro bastante comprometido, ela já foi a óbito, infelizmente. Veja, muitas bronquiectasias que já podemos ver aqui. Depois vamos mostrar aqui uma tomografia dessa paciente mais à frente. Eu trouxe aqui essa radiografia de um paciente do nosso serviço que acabou de fazer 1 ano de idade, na época que fez essa radiografia, e ele tem um acometimento pulmonar bem importante, comparando com outros pacientes, para a gente entender como a fibrose cística se apresenta clinicamente diferentes em uns pacientes com relação a outros. No caso ele já tem um quadro pulmonar bem mais evidente. E nessa radiografia, nós conseguimos ver que ele tem uma atelectasia no lobo inferior esquerdo, porque existe um desvio de mediastino, olha aqui essa condensação aqui, de toda essa região. Há um desvio de mediastino, não conseguimos ver o átrio direito do coração, então o mediastino vai para o lado da atelectasia. E dentro da atelectasia conseguimos ver as dilatações brônquicas, que são as bronquiectasias. Então, dentro da atelectasia, encontram-se as bronquiectasias, que inclusive, todas as bronquiectasias são mais frequentes no lobo inferior esquerdo, porque ele tem mais dificuldade de drenar as suas secreções, é onde mais se acumulam secreções. E é o que aconteceu aqui nesse caso. Então, o paciente com menos de 1 ano de idade já tem bronquiectasias localizadas nessa região. Convido a você a fazer o nosso curso de lesões pulmonares, onde discutimos as bronquiectasias, todos os aspectos relacionados às bronquiectasias, as atelectasias também, assim como o derrame pleural e o pneumotórax. Vai ser bastante rico esse curso de informações para você. Então, essa é mais uma imagem, é uma imagem bonita, mas infelizmente para o paciente é uma situação bem complicada. A atelectasia e dentro da atelectasia a presença de bronquiectasias. E aqui a tomografia, que, claro, é um exame que você consegue visualizar as alterações pulmonares com bem mais facilidade do que a radiografia. Veja aqui, nós temos várias bronquiectasias, nessas dilatações brônquicas. Veja aqui nessa daqui um espessamento da parede brônquica, muitas bronquiectasias. Veja que é bronquiectasias bilaterais. Tá, é sinal de uma doença sistêmica como a fibrose cística. Outra tomografia, e você veja que tem alguns brônquios que estão obstruídos com muco. Isso aqui chama-se tampão mucoso. Olha esse daqui, como é grande e já obstruído completamente por muco. E também algumas com a parede espessa, olha só aqui o espessamento de parede brônquica, dilatação brônquica, então são bronquiectasias difusas. Essa imagem que você está vendo aqui é a imagem do anel de Sinete, que é a imagem clássica da bronquiectasia. Esse outro também, veja que a dilatação brônquica é bem maior do que o vaso. O vaso é esse ponto branco e esse pontinho branco também, e o brônquio é esse brônquio dilatado. Ele tem que estar mais ou menos no mesmo tamanho que o vaso, e esse aqui você vê que ele está bem maior, né? Então, essa é a imagem do anel de Sinete, que é o clássico da bronquiectasia. Mais um paciente com um pulmão bem comprometido. Veja que aqui tem uma atelectasia e dentro da atelectasia várias bronquiectasias. Olha aqui as bronquiectasias cilíndricas, né? Desculpe, varicosas, essas são chamadas de bronquiectasias varicosas, que no fim das contas não tem nenhuma alteração clínica em relação às cilíndricas. Aqui também tem atelectasia e várias dilatações brônquicas. Esse é um paciente também, era aquela paciente daquela radiografia, bem comprometida, dilatações gigantescas no pulmão, então um quadro muito grave aqui. E olha aqui mais uma vez, né? Essas bronquiectasias elas podem dilatar e atingir um vaso sanguíneo, tá certo? E quando há um vaso sanguíneo calibroso, provoca uma hemorragia pulmonar maciça, que é muito perigosa para os pacientes. Então, pulmão bastante comprometido.
Isso aqui chama-se também aspecto em favo de mel, tá? Parece um favo de mel aqui das abelhas, né? Vamos fazer um intervalo e na próxima aula, na segunda parte da aula, vamos falar sobre as alterações nos outros sistemas, o diagnóstico e o tratamento da fibrose cística. Até lá!